Está no ar o ENGECast, o podcast da engenharia, um programa sobre direitos, mercado de trabalho, atualidades e temas sociais. O ENGECast é uma realização da FICENG, Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, com patrocínio da Mútua Nacional. Aqui no ENGECast, você, profissional de engenharia, é o protagonista. O episódio de hoje é sobre a emergência climática. Estamos vendo as enchentes no Rio Grande do Sul, os incêndios no Pantanal, as chuvas torrenciais e cada vez mais desastres ambientais. E por isso, vamos debater hoje com especialistas sobre a emergência climática, considerando que não existe plano B para o planeta. E hoje recebemos aqui o Roberto Freire, que é engenheiro eletricista, bacharel em História, auditor fiscal aposentado, foi conselheiro do CREA Pernambuco e do CONFEA e presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Engenharia Consultiva. Atualmente é presidente da FICENG, exercendo o seu segundo mandato. Aliciane Peixoto, que é engenheira ambiental, especialista em gestão e tecnologias para o saneamento pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, é consultora em sustentabilidade estratégica, educação ambiental e implementação, desenvolvimento de soluções baseadas na natureza. Atualmente faz parte do Programa de Desenvolvimento do Campus Fiocruz Mata Atlântica, atuando no Escritório Técnico de Diálogos Sociotécnicos em Saúde Urbana, implementando tecnologias sociais para o saneamento nas comunidades vizinhas à Fiocruz. Atuante no terceiro setor há 10 anos e com participação na governança da Rede Nacional dos Engenheiros Sem Fronteiras, é uma das fundadoras do Núcleo do Rio de Janeiro, gerenciando ainda os projetos de saneamento ambiental. E temos ainda Alexandre Pessoa, que é engenheiro civil sanitarista, professor pesquisador da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio na Fiocruz, doutor em Medicina Tropical pelo IOC Fiocruz, coordenador do GT Águas e Saneamento da Fiocruz e coordenador do Grupo Temático Saúde e Ambiente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco. Bem-vinda e bem-vindos. Muito obrigada pela presença. Vamos começar aqui com uma pergunta para o Roberto Freire, que é a seguinte. Um estudo da NASA, publicado nos últimos dias, apontou que o Brasil pode ser um dos países a ficar inabitável em 50 anos em decorrência das mudanças climáticas. Dá tempo de mudar esse cenário, Freire? Bom dia, Aliciane. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Camila. Bom dia a todos. Eles falam 50 anos, né? E eu acho que eles são muito condescendentes com essa proposta deles, de dar um prazo de 50 anos para que o desastre aconteça. Mas eu sou um espalhador de caos dessa questão climática. Assim, internamente. Eu não faço isso publicamente porque eu acho que eu posso desagradar muita gente e também pode ser que eu não cause o efeito que se espera quando a gente faz isso, né? Mas eu acho que a gente não tem saída, o planeta vai se acabar. Quando se acabar, os seres humanos vão se acabar. O planeta não vai se acabar, não. Ele vai ficar aí de alguma forma que eu não sei qual é a forma que ele vai ficar. Mas eu acho que os seres humanos vão se acabar. E um monte de animais que vão se acabar. E um monte de vegetais. A vida, o que tem de vida, o que a gente considera que existe vida hoje, eu acho que isso aí não tem um prazo determinado, mas eu acho que muito em breve vai. É muito em breve mesmo. Mas, assim, e eu fiquei mais receoso quando eu vi esse artigo do Nizam Anais, vocês acho que sabem quem é. Nizam Anais, publicitário, famoso, aí, ideias para tudo, né? Esse pessoal de marketing, propaganda, sabe enganar muita gente, né? Mas algumas coisas não conseguem. Mas eles, para enganar, eles também têm que ter muito conhecimento. Então, eles vão a muitos eventos, muitas coisas, ele participa de muitas. E ele disse que foi, ele escreveu no Estadão, ele disse que foi
num evento lá no reunião de Davos, a última que teve, e ficou boquiaberto lá. E aí ele escreveu esse artigo. Eu vou ler só um comecinho do artigo. Ele diz assim: em vários lugares do mundo já começou a Terceira Guerra Mundial. Não será entre países, mas a guerra entre o homem e a natureza. Uma guerra que, evidentemente, não podemos ganhar. Quando pensamos na natureza, pensamos nela de forma poética e telúrica. Mas terremoto é também natureza, tsunami também é natureza, seca, nevasca, chuvas torrenciais, avalanche, é tudo natureza. A natureza está agindo em legítima defesa. Ela não aguenta mais ser invadida, desrespeitada, queimada. O que é o Rio Grande do Sul? É a morte anunciada de Gabriel Garcia Marques. Não vou escrever mais um texto ingênuo sobre o assunto. É tudo uma questão contábil. Explorar a natureza é receita, preservação é despesa. E ninguém está disposto a pagar, nem o consumidor. Parece a discussão que está havendo agora no ministro Haddad. Eles querem diminuir a despesa, querem diminuir a despesa, querem diminuir a despesa. Só falam disso, né? E ele quer aumentar a receita. E fica essa confusão. Mas ele diz aqui, mas o que tem a ver este texto, bicho grilo, ele fala, dizendo que o texto dele é bicho grilo, num jornal tão circunspecto. Eles têm tudo. Aí aqui é que está. Estive ano passado em Davos, sobre uma discussão sobre aquecimento global. E, para meu estarrecimento e pânico, de uma mesa de 12 debatedores, 10 eram as grandes seguradoras do mundo. Elas tinham dados mais assustadores que o Greenpeace e sabiam avaliar as perdas catastróficas que aconteceriam a cada 10º de aquecimento global. O aquecimento global é fato, e fato econômico. Quer dizer, se a gente caminha cada vez mais no sentido de sedimentar cada vez mais esse mundo econômico, esse sistema capitalista que existe. Então, não tem saída mesmo, de jeito nenhum. Por mais contas que eles vão fazer, por mais aperfeiçoamento que ele tem no conhecimento, na ciência, para medir, avaliar tudo que vai acontecer, não vai dar conta, porque tudo que se faz é para transformar ainda mais a natureza e destruir ainda mais a natureza e transformar ainda mais esse... É esse estudo que diz que o Brasil vai ficar vermelhinho, aquele mapa, né? Eu acho que ele já é vermelhinho, porque a gente não percebe, a gente se acostumou, o organismo acostuma, né? Vai se acostumando. Tá. Antigamente, eu ficava em casa tranquilo, sem nenhum problema, eu moro no 12º andar, né? E não tinha nenhum problema dentro de casa. Eu raramente, mas muito raramente, eu ligava o ar-condicionado. Eu agora vivo com o ar-condicionado ligado. Mesmo agora, numa época um pouquinho mais fria, lá no Nordeste é muito quente, um pouquinho mais fria, eu ligo o ar-condicionado, porque não suporto o calor. Né? Aí alguém diz, não, mas é a idade. Você já está com a idade que o seu medidor interno aí não avalia direito, você precisa... Mas eu acho que não é isso, não. Se eu, há 3, 4 anos atrás, 5 anos atrás, não tinha esse problema, o meu medidor não se avaliou de uma forma que eu não possa medir a eficiência. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é o grande problema que a gente tem para resolver. E se a gente não vai modificar o sistema capitalista, não vai deixar de produzir essa quantidade de lixo que eles chamam de comida lá no oeste brasileiro, no oeste americano, não sei aonde, o gasto exageradíssimo de água, o gasto exageradíssimo de tudo que tem do planeta aí. Queimar as matas, essas matas que estavam queimando agora lá
no Mato Grosso do Sul, no Pantanal. Aquilo é proposital, aquilo não tem geração espontânea desse tamanho, não. Não dá para. Né? E os caras ficam achando que não, você tem que ter mais bombeiro, mais helicóptero para jogar água, mais. Conversa mole é essa. Isso não vai dar vencimento para tudo que está se fazendo nessa. Então, eu acho que não tem saída no campo mundo capitalista que a gente vive para essa questão que a gente está vivendo. E pegando esse gancho da sua fala, Freire, que você fala do mundo capitalista, trazendo a política econômica, eu queria já trazer um gancho para o Alexandre, que a gente tem visto cada vez mais o avanço do agronegócio, associando a política econômica, né? E quais os impactos para o Brasil, para a sociedade como um todo, Alexandre? Bom, eu inicialmente gostaria muito de agradecer o convite e parabenizar o Ficenge por esse tema que é urgente. Vivemos diversas crises conexas, crise ecológica, crise social, crise política, crise epistemológica no campo científico. Eu costumo abordar o tema da emergência climática associada a uma crise estrutural do capital. Senão, nós não conseguimos compreender as determinações socioambientais. Temos que sair da análise dos sintomas, que inequivocadamente apresenta, desde já, não é no tempo futuro, no tempo presente, um mundo hostil e cada vez mais com dificuldades de habitabilidade, e aí vocês observam os processos migratórios forçados e imobilizações forçadas dentro do país e nas fronteiras. Esse processo vai se agudizar em decorrência da emergência climática. Eu acho que esse é o melhor termo, emergência, não mudança. Agora, veja, sem dúvida que a reprimarização da economia no Brasil, tendo um agronegócio com potencial expansionista, destrutivo, que desmata, reduz a biodiversidade na escala dos biomas. E veja, eu sou um sanitarista da área do saneamento. Muito se diz sobre a questão do uso dos agrotóxicos, que é avassalador nesse país, em termos de saúde ambiental e humana. Agora, quero reforçar também o uso hidrointensivo de água, que a monocultura exige, e que essa água faz falta para as comunidades e povos tradicionais. Então, veja, temos um desafio porque o agronegócio ele segue uma lógica neoliberal. E o que é o neoliberal que sustenta o agronegócio? Diante de uma crise provocada pelo capital, o neoliberalismo propõe mais capital. Isso é uma síntese de neoliberalismo, é isso. Ou seja, então, a questão do direito dos trabalhadores, do direito do ambiente, das unidades de conservação, tudo isso fica colocado em xeque. E eu coloco um exemplo que me deixou muito triste recentemente, a publicação do CIMI, que o número de assassinatos de indígenas aumentou. Em 2023, são 2.008. Em 2022, foi 180. Ou seja, o Estado está promovendo ações na tentativa de promover o controle das unidades. Mas o que acontece no poder local? Lá no território, setores marginais, criminosos, ilegais, ficam revoltados e depositam o ataque, a violência sobre os povos e comunidades tradicionais. Então, veja, eu acho que, inclusive, não devemos particularizar só o agronegócio, não. Tem uma publicação muito contundente nesse sentido, é que no Brasil existe um ecossistema do crime, que são corporações nacionais e internacionais que promovem o quê? Promovem o desmatamento pelos madeireiros, os grileiros, as minerações ilegais, o desmatamento ilegal, o tráfico de animais, tráfico de pessoas, tráfico de pesca, não pagamento de tributos, uma série de ações contra o Estado e contra as populações.
enfrentar esse ecossistema do crime, aonde setores ilegais com passivos socioambientais importantes do agronegócio compõem essa rede de corporações, é uma questão da defesa da vida e a defesa, inclusive, da soberania nacional. Perfeito. Iane, e que políticas a gente pode, então, colocar para as comunidades tradicionais? Queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho. Então, vamos lá. A gente, hoje, né, eu ouvi uma frase, que eu não lembro a autora agora, que a gente fala muito sobre o pessimista é um bobo, o otimista é um idiota e o realista é o que enxerga as coisas, né, como ela deve ser feita, e a gente tem que encontrar soluções para isso. Hoje a gente vê que, né, a mudança climática é um fato, né? A gente vê em dados históricos que a temperatura está aumentando e que nesse estudo, de repente, aí da NASA também, né, foi baseado em modelagens que previu aí que as grandes cidades, metrópoles, né, vão ser bastante impactadas com isso e as populações que vivem nessas cidades. Então, o que a gente busca hoje? Soluções para isso, né? A gente busca soluções para que esse impacto seja menor, né? Ou que a gente consiga sobreviver, a humanidade consiga sobreviver dentro dessa mudança que vai acontecer. Quando a gente vai falar de políticas públicas, a gente vai falar principalmente da união de setores. A gente vai falar da união da sociedade civil, com o Estado e com empresas também, né? Então, a gente tem que partir desse princípio de que a população, a sociedade civil tem que estar envolvida nesses setores, né? Tanto da vigilância, no monitoramento, da criação de legislação junto com os legisladores, né? Então, essas políticas públicas vão surgir a partir da união desses setores, né? Hoje a gente vê que a gente fala sobre mudança climática e a gente estava até conversando agora ali fora, né? Sobre a questão da culpabilização, né? A gente sempre joga a culpa para algum determinada parte, né? E também joga a parte, principalmente, culpa também para as situações individuais, para os indivíduos, quando, na verdade, não é isso que acontece, né? Então, para a gente encontrar soluções hoje, a gente tem que encontrar soluções para essas cidades. O que seriam isso? De forma mais prática, cidades mais florestadas. A gente vai ter que buscar cidades mais florestadas. Sombra. Está aquecendo, as cidades estão aquecendo, as cidades estão ficando quentes, são fato. A gente vai ter que buscar sombras para isso. E isso vai precisar de políticas públicas. Os governos, o Estado vai precisar desenvolver políticas, desenvolver legislação, para que essas soluções possam ser implementadas. Na verdade, hoje, quando essas soluções são implementadas, se a gente for falar de tecnologias sociais, por exemplo, o florestamento, o florestamento das cidades são feitos pela sociedade civil, a maioria das vezes, né? Então, a sociedade civil vai ter que agir junto com o governo e vai ter que agir também com o apoio de empresas para a gente poder refrescar as cidades, a gente colocar mais sombras nas cidades, né? Estou falando das grandes metrópoles em si. A questão do saneamento, as comunidades que são mais isoladas, né? Hoje a gente vê que essas comunidades elas não são atendidas no saneamento. Isso impacta diretamente no bem-estar dessa população. Então, quando a gente vê que essa população não está sendo atendida por um direito, que é o saneamento, da água, quanto do esgoto, e em eventos extremos elas são ainda mais prejudicadas. Hoje a gente vê, lá na Fiocruz, a gente tem uma estação meteorológica dentro do campus, onde a gente tem procurado acompanhar os eventos extremos, as temperaturas dentro daquele território, né? E associar isso a eventos externos também, que vem acontecendo no Brasil. A gente teve, esse ano, por exemplo, no Rio de Janeiro, teve uma grande mobilização de um evento extremíssimo que teria sobre chuvas, que choveu bastante, a região foi bastante afetada, mas especificamente o território lá não foi afetado. Mas em outros momentos houve o evento extremo na localidade e outros locais nem tanto. E a gente está falando só do Rio de Janeiro, que é houve, e a gente vê como esses eventos podem ocorrer de forma diferenciada dentro dos territórios. Então, a gente vem acompanhando isso, a gente tem poucos dados ainda, são dados de 5 anos, são poucos para a gente analisar isso, mas a gente vê como isso impacta diretamente na vida das pessoas, né? Lá a gente tem agricultores, pequenos agricultores.
Então, essas chuvas, quando ocorrem no lugar, e ocorrem de forma local apenas, né, estou querendo explicar isso que ocorre, isso impacta economicamente na vida dessas pessoas, impacta a sua qualidade de vida. E dentro de um território já vulnerabilizado, já existem outras pessoas mais vulnerabilizadas ainda. E a gente vê que essas pessoas são as mais impactadas, com alagamentos, ou seja, o esgoto retorna, né, para dentro dessa pessoa. E isso causa diversos outros problemas que a gente pode falar que está ligado a essas condicionantes sociais e de saúde. Que as pessoas, às vezes senhoras idosas, que têm esse retorno, né, no alagamento, por falta de drenagem, por falta de tratamento de esgoto, vem desenvolver casos de depressão. Né? Então, isso tudo está impactado diretamente nessa situação. Então, acho que as políticas públicas elas vão ter que abordar tudo isso. É um sistema muito amplo, é um sistema muito... A gente não sabe nem por onde começar, por onde vai começar, né? Mas são coisas que têm que ser discutidas de forma em todos os setores da comunidade. Não tem mais espaço, a gente não tem mais espaço nem tempo para culpar ou deixar de ter uma certa vigilância, um certo controle. A sociedade civil tem que se envolver nisso de forma participativa, de forma incisiva, né? E amigável também, né? A gente tem que desenvolver isso aí agora de forma amigável. Perfeito. Não sei se eu respondi, não, mas... Sim. E nessa linha da construção de políticas públicas, a gente vê hoje a inteligência artificial avançando cada vez mais, e eu peguei um dado aqui, que o ChatGPT e OpenAI consomem 500 mililitros de água por cada 10 a 50 pesquisas, ou seja, o hidro intensivo de água que você acabou de mencionar. E aí, Freire, como que a regulamentação da inteligência artificial vai impactar na emergência climática? Pois é. Quando a gente medir tudo, o que a gente gasta de energia, de insumos para essa inteligência artificial, a gente vai ficar espantado. Que é uma coisa grandiosa, não é? A gente foi capturada, a sociedade, o mundo todo, foi capturada por essa história de que tecnologia, equipamento, ferramenta, inclusão de informação, né, para você utilizar, que você nunca vai utilizar. Então, deixa aqui, eu coloco outra ferramenta aqui, que ela vai fazer isso por você. A gente foi capturado por essa situação e se gasta muita energia para se fazer isso. Né? Quando a gente medir mesmo quanto é isso aí, a gente vai ficar espantado. O carro elétrico. Estou falando, vou deixar o GPT para outra. Então, o carro elétrico. São duas. Você, para o carro elétrico andar, você tem que produzir energia para esse veículo. Você coloca ele na tomada para ele armazenar energia lá na bateria, né? Mas para você fazer isso, você produziu a energia que vai colocar lá nele. E depois, para produzir aquela energia, você gastou alguma coisa. Ou foi água que passou lá na hidrelétrica, e essa água só vai retornar depois quando chover. Se não chover, não vai ter água, né? Não vai ter água nem para produzir energia, nem para plantar, nem para desenvolver as plantações. Quer dizer, vai ser se transformar todos esses veículos em elétricos, a gente isso não foi medido. Não, mas tem produção de eólica, produção de energia solar, todo mundo vai andar com um tetinho solar aqui, produzindo uma energiazinha para consumir de alguma forma. Eles nos capturaram de uma forma que acha que todas essas tecnologias, todas essas coisas vão estar à disposição da gente e eles vão dar essas soluções. Eles vão dar as soluções. Né? Essa turma que desenvolve essas coisas por aí vão dar soluções. Na realidade, o que eu acho é que é uma produção de lixo enorme. É muito lixo que se produz nesse mundo.
e a gente não sabe nem o que fazer com esse lixo. Eu trabalhei durante um tempo numa equipe que fez um projeto de lei. Eu trabalhava na Secretaria da Fazenda e era auditor, e fazia a parte de um grupo de trabalho que ia modificar a lei da participação dos municípios na partição das receitas tributárias do Estado, né? Que eles têm direito a um pedaço da receita tributária do imposto que o Estado arrecada. E o pessoal do meio ambiente, da Secretaria do Meio Ambiente, foi lá conversar com a gente, querendo que a gente modificasse a lei para incentivar os municípios a cuidarem também do meio ambiente. Aí a gente fez lá um projeto de lei. E algumas questões eram bem poéticas. Assim, o município que tiver mais RPA, região de proteção ambiental, o município que tivesse tratamento do lixo, com essa técnica que tem aí, essa tecnologia de sanitária, não sei o que é sanitário, que eles chamam, né? De guardar o lixo, de selecionar o lixo, tirar o aterro sanitário, né? E outras técnicas, né? Depois de 20 anos, a gente fez esse negócio. Não foi feito quase nada nisso. Quase nada. Os municípios perceberam que a destinação das receitas que ia ser feita, se ele fizesse aquele esforço, não ia dar em quase nada na cabeça deles, eles não estavam pensando no ambiente. Eles não queriam melhorar o meio ambiente, eles queriam mais receita só, né? Então, a gente é capturado por algumas coisas assim que acha que vai fazer parte da solução, vai ter solução, mas não é exatamente, o mundo não é exatamente desse jeito, né? Então, eu acho que esse chat GPT, daqui a pouco eles estão todos envelhecidos, não vão ser mais utilizados, porque a quantidade de informações que se vai produzir, que não vai ser utilizado em absolutamente nada, não vai justificar a existência dessa. Isso aí é mais uma novidade que está acontecendo, como tantas outras que já passaram, e a consequência é só a destruição do planeta, que a gente vai gastando ele com coisas que não têm retorno. Eu acho que é mais isso. Que a gente vê, na realidade, é um problema estrutural da sociedade. E aí, Alexandre, já passo para você falar como que a gente enfrenta essa lógica que é de mercantilização da vida. Então, veja, eu acho que, quando você fala estrutural, por isso que eu tenho uma referência do Mesaros, como eu coloco a questão da crise estrutural do capital. Esse debate ele é multiescalar. Então, é necessário a gente fixar qual é a escala que estamos analisando e, ao mesmo tempo, poder dialogar com escalas diferentes, porque, senão, a gente tem dificuldade de diagnosticar um cenário que se apresenta, que o IPCC e diversos outros relatórios vêm apontando de um mundo cada vez mais hostil. Agora, veja, a previsão do IPCC saiu dos relatórios científicos e está nos corpos das pessoas. Essa é que é a questão. Então, inevitavelmente, você falou da participação social, isso ocorrerá. A discussão é se temos capacidade organizativa ou não. Porque pode haver grandes mobilizações, sem organização isso pode gerar uma entropia e uma perda de energia e movimentos violentos. E uma violência que pode ser contra nós mesmos, ou seja, quem é que são os responsáveis por essa emergência climática? Eu queria colocar o exemplo do Rio Grande do Sul, porque ele nos ajuda a fixarmos escala. Veja, primeiro que anterior ao Rio Grande do Sul teve uma estiagem extremamente prolongada e grave na Amazônia, que trouxe um prejuízo econômico e impactos à saúde que me parece que não foi devidamente tratado, ou seja, na imprensa, ela abordou muito boto morrendo, mas pouco a crise econômica. Nós tínhamos uma campanha
para as terras indígenas Yanomami foi cancelada porque o preço subiu de tudo. Foi inviabilizada a ida minha para comunidades indígenas Yanomamis à época. Então, a pesquisa foi prorrogada. Para você ter ideia, imagina no dia a dia das comunidades ribeirinhas, indígenas, caboclos, camponeses, as diversas sociedades que vivem na Amazônia, tá certo? Então, veja, no Rio Grande do Sul, antes do colapso, porque ali colapsou, houve uma fase anterior de uma crise neoliberal. Eu dei uma entrevista sobre isso, do que significa o desmonte do Estado em termos de legislação ambiental e o desmonte do próprio SUS em estados como no Rio Grande do Sul, que imperam o neoliberalismo e também por suas prefeituras. Aí, quando acontece uma situação dessa, desculpa, não é a população sozinha, não é as empresas privadas, é o poder do Estado. Assume no sentido do resgate, então as mortes serão numa escala avassaladora. Então, veja, a pergunta que se faz na questão do Rio Grande do Sul é o seguinte: vamos voltar às bandeiras antigas? Falávamos muito da reforma urbana, essa pauta caiu. Então, eu pergunto, é possível fazer reforma urbana no Rio Grande do Sul? Cidades foram devastadas. A pergunta é qual é a reconstrução? Como se dará a reconstrução desses estados? Será da mesma forma como foi antes? De cidades partidas, de cidades negócios? Ou vão ser cidades resilientes às emergências climáticas? E aí, quando eu falo de reforma urbana, eu não posso deixar de falar de reforma agrária, e aí eu coloco um outro adjetivo, agroecológica, porque a bacia hidrográfica começa nas áreas rurais, e aquela área foi completamente devastada pelo agronegócio, inclusive um laboratório do transgênico. A soja transgênica se expandiu muito naquela região. Então, a floresta ela é fonte de água, ela é fonte de proteção, ela é fonte de biodiversidade. Ou preservamos ela, ou não nos preservamos. Esse é o choque teórico que exige uma reflexão que a mercantilização da vida não está preocupada. Veja, quando eu falo da crise estrutural do capital, eu quero dar um exemplo bem concreto. A financiarização do capital, ou seja, os investimentos estão indo para onde? E veja, a financiarização ela não está separada, por exemplo, dos processos de exploração das terras hoje, porque o setor da mineração também investe na Bolsa e também trabalha com capital fictício no sentido de investimentos para financiarização. Então, nós temos financiarização, nós temos uma concentração e um acúmulo de capital impressionante que se expressa na desigualdade do nosso país e, inclusive, da internacionalização dessas terras. Então, veja, nós temos muitas corporações internacionais que entram no país para comprar terras e para continuar o seu processo de acúmulo de capital. Ou seja, isso, no meu entendimento, são exemplos inequívocos de que, se no passado falávamos que é importante o desenvolvimento das forças produtivas para o avanço da tecnologia, que, sem dúvida, trouxe uma série de benefícios, eu sempre coloco da importância da máquina de lavar e de outros elementos. Agora, quando você está num cenário que as forças destrutivas do capital elas se sobrepõem, significa que há uma profunda cisão entre o processo produtivo em relação às reais necessidades da população. Então, se produz muita coisa que não é necessária, e eu concordo perfeitamente com o que ele colocou, e se faz a crítica do consumismo, como você diz, e não discutimos que a raiz da questão é o que se produz. E se produz para quem? É para a reprodução do capital ou é para a melhoria das condições de vida e situação de saúde? Veja, isso é um debate que exige um nível de abstração maior, mas é para sairmos dos sintomas e fazermos as críticas das questões estruturais do nosso país. Perfeito. Antes de passar para a Ana, Alexandre, você falou de algumas questões. A máquina de lavar, obviamente, vem para contribuir, para aliviar o trabalho doméstico, principalmente das mulheres, mas ela vem como uma solução individual, porque, na realidade, a gente deveria ter lavanderias comunitárias, né, instaladas nos nossos municípios. Mas, na realidade, eu queria que você explicasse para as pessoas que nos ouvem, nos assistem aqui, o que são as cidades resilientes
e que políticas públicas, em termos de legislação, podem ser implementadas? Veja, às vezes, no setor da engenharia é comum a gente ter um certo fetiche sobre as tecnologias. Outro dia eu estava discutindo essa questão, mas, Alexandre, as cidades esponjas são as soluções, então você fixa numa tecnologia pensando que toda uma cidade vai ter uma única alternativa e isso passa a ser um mote. Bom, primeiro, que as esponjas já existiam nos estuários dos rios e nos brejais que foram, pela especulação imobiliária, aterrados, foram impermeabilizados. Então, no mecanismo simples da chuva, ou a água infiltra ou a água segue com velocidade, energia e vazão intensa e carrega tudo que vem pela frente. Essa questão aconteceu, a impermeabilização, nas áreas agrícolas pelo agronegócio, com monocultura, tá certo? Veja a raiz de uma árvore em relação à raiz de 15 centímetros de uma soja. E isso acontece nos sistemas lagunares da especulação imobiliária, que cada vez mais impermeabiliza, e isso são em todos os estados. Veja, o capital especulativo, o capital destrutivo, ele não tem consciência ecológica. Quanto mais aumenta a crise, mais ele acumula capital e depois ele muda o seu nicho de mercado para ações que sejam mais acumuladoras. Então, a cidade resiliente está dentro, do meu entendimento, de um pressuposto da reforma urbana. Claro, o saneamento, que é uma área que eu trabalho, não pode ser somente saneamento básico, tem que ser saneamento ambiental. Você não separa saneamento dos corpos hídricos. Aliás, uma crítica que eu fiz, que saiu na matéria do Brasil de Fato, e eu aprendi isso com os Yanomamis. Eles não têm máquinas de lavar, eles limpam a rede, e você acorda de manhã com a batida na rede, na pedra. Mas, veja, para a felicidade deles, a máquina de lavar não é o fundamental, viu? Temos que discutir a sociobiodiversidade, a potência, a força dessas comunidades tradicionais. É um exemplo de vitalidade. Agora, quando a gente estava discutindo saneamento nas aldeias, e eu vi a quantidade de crianças nos rios o tempo todo, eu cheguei a uma conclusão óbvia. Não se separa os corpos humanos dos corpos hídricos. Essa visão tem que ser muito problematizada, porque no Rio Grande do Sul isso mostrou de uma forma trágica. E essa separação da cultura da natureza, dessa perspectiva, ou é superada, ou o neoliberalismo vai avançar com seu processo destrutivo. Perfeito. Ana, eu quero seguir também nesse tema de cidades resilientes e perguntar para você também que outras políticas públicas a gente pode utilizar, fortalecendo o papel do Estado. Você falou muito da participação da sociedade civil. Como que a sociedade civil também pode participar? Bom, vamos lá, vamos falar das questões, né, da habitabilidade, né? Residências, novas formas de residências vão ter que ser desenvolvidas. E, nesse ponto, eu sou a favor muito da tecnologia artificial, da inteligência artificial, né? O que seria assim? Vou só voltar um pouquinho na questão da inteligência artificial, que hoje eu não vejo, até discordo um pouco do Rogato, eu não vejo isso como uma coisa que vai parar, porque eu acho que a gente já entrou num caminho que não tem mais volta, essa questão da inteligência. Esses chatbots, né, que é o ChatGPT e o OpenAI, eles são armazenamentos de dados e informações que já estão aí. Então, esses data centers, né, grandes data centers que consomem energia, que consomem água, eles já estão aí. A gente não tem como se desfazer disso, né? E se for analisar todos esses dados que são armazenados durante todo esse tempo, eles foram colocados dentro do data center porque é a economia de espaço. Se todos esses dados, essas informações que são colocadas dentro das pesquisas, a gente fosse colocado em arquivos em papéis, eu acho que seria... Então, eu acho que a inteligência artificial, a tecnologia, tudo isso, de uma certa forma, foi um avanço ambiental também. Tá? Há discussões, há controvérsias, mas foi um avanço, porque se a gente tivesse que manter todos esses dados em papéis, acho que teria muito mais florestas desmatadas nesse sentido. E o que eu estou voltando nisso? Porque eu acho que a inteligência artificial pode ajudar muito a gente no desenvolvimento de novas tecnologias.
na coleta de dados, modelagem de dados, para o desenvolvimento de políticas públicas também, dados. O risco é justamente sobre, né, a pergunta que você tinha feito anteriormente ao doutor Roberto, que é em relação à regulamentação. Então, não creio que o problema seja a inteligência artificial em si, porque ela já existe e ela vai continuar existindo, mas a regulamentação do uso dela, o uso responsável, o uso ético dessa tecnologia, né, com a responsabilidade desses dados. Então, quando a gente fala de política pública, a gente fala, e eu venho falando, focando nessa questão da sociedade, que a gente vê hoje as sociedades mais pobres, as sociedades mais vulneráveis sendo as mais prejudicadas nessas questões climáticas. Então, esses dados, essa regulamentação tem que ser focada nessa questão de proteção da população mais vulnerável, né? Porque esses dados eles podem ser usados de diversas formas, tanto para um lado, para o desenvolvimento do capital, quanto para a culpabilização de certos povos, de certas populações. Vamos botar um pouquinho isso na prática? Perda de água, por exemplo. Se a gente utilizar a tecnologia social para monitorar a perda de água num determinado território, né? Então, esse dado pode ser utilizado de formas para cortar a água, né, o fornecimento de água, ou minimizar o fornecimento de água dessa população, porque está havendo roubo de água, alguma coisa nesse sentido, e beneficiar empresas. Então, enfim, essa regulamentação do uso da inteligência artificial, que eu acho que tem que ser monitorado. Esses dados é que tem que ser muito bem vigiados e monitorados. Dentro também dessa questão da política pública, uma questão que eu abordo bastante, é a educação do gênero feminino. A educação do gênero feminino, nessas questões da mudança climática, é importante. Não só para o crescimento populacional, né? Quando as meninas educadas, elas se previnem mais, né? Então, vai monitorar mais essa questão do crescimento populacional e também gerar populações, gerar indivíduos mais conscientes ambientalmente. Acho que dentro dessas questões, acho que eu já me perdi um pouco na pergunta, mas eu queria voltar um pouco nessa questão que eu vejo que a inteligência artificial pode ser um parceiro nessas questões, sim, das mudanças climáticas. Perfeito. E aí, Freire, também quero já jogar a bola para você, porque estamos aqui com 3 engenheiros e uma engenheira, então eu quero jogar a bola para você em relação às políticas públicas mesmo, o papel do Estado. Pois é. O Estado é a melhor invenção que a gente teve de todas as tecnologias que a gente pode ter disponível para viver em sociedade. Eu considero o Estado a melhor invenção. Essa possibilidade do povo se autogovernar, né? Aí, o Estado é o que se apresentou como melhor solução até hoje. Mas o que eu me questiono é o seguinte: onde é que vai parar esse progresso contínuo? Esse progresso contínuo. Porque o que a gente tem visto é uma progressão de gasto, de utilização do planeta, de utilização da natureza, de forma que o próprio Estado, que foi a nossa melhor invenção, não conseguiu controlar. Se a nossa melhor ferramenta não conseguiu fazer esse controle, né, onde é que vai parar isso? Como é que a gente vai? O capitalismo, ele é devorador, ele não tem limite. As pessoas que dominam o capital, e são poucas pessoas, não são muitas. E eles fazem isso na maior tranquilidade, não tem. Eles acham que o mundo é isso mesmo, não tem. Alguém tem que pagar e eles têm que receber. A monetização, a financiarização, tudo que se faz. Eles monetizaram todas as nossas ações. Tudo que a gente faz no planeta hoje é monetizado. Então,
como é que progresso é esse? Onde é que vai parar isso tudo? Esse aqui é o grande problema que a gente tem que resolver. Aí, política pública, num Estado que é controlado por essa turma, como é que a gente vai resolver essa questão? Né? A gente vai fazer paliativos. Eu não estou dizendo que o seu caso é de fazer paliativos, né? Mas é o que... Mas, de uma certa forma, também, entendeu? É o que parece. É paliativo. Vai ali consertando uma coisa aqui e tentando arrumar lá. Mas a questão mesmo central que está colocada não vai resolver. Né? Por mais que a gente procure fazer sugestões, propostas, a máquina está tão montada de uma forma que, em busca desse progresso aí, desse desenvolvimento, eles chamam de desenvolvimento, eu não acho que é desenvolvimento, a palavra está mal colocada. É um progresso contínuo de utilização da natureza, de utilização do planeta, de capturação da sociedade como um todo e fazendo que vai chegar numa situação que eu não vislumbro coisa boa para o planeta, para a sociedade, para o ser humano, principalmente. E, aparentemente, é quem domina o planeta. Eu acho que é mais a natureza do que o ser humano, mas o ser humano já internalizou que ele faz o que quiser, que ele controla, que ele consegue modificar, mas não é isso. Então, é essa a questão que está colocada. Perfeito. Chegou a hora do quadro Engenharia também é Cultura. Nós vamos fazer algumas indicações sobre o tema. A gente indica aqui o documentário Como Sobreviver ao Racismo Ambiental, realizado por moradores da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, sobre o impacto de projetos políticos na região, ali na população mais pobre. Também indicamos o pequeno manual de limpeza agroecológica, física e energética de ambientes, publicado pelo Instituto Pax, e também os Armazéns do Campo, que são uma iniciativa do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra em diversos municípios do Brasil que produzem, comercializam produtos da agricultura familiar e agroecológica. Estamos chegando aqui ao fim do nosso programa, lembrando que todas essas indicações estarão na descrição do nosso episódio, então você poderá acessar essas indicações ali na descrição do nosso episódio. E antes de encerrar, quero passar aqui para os nossos convidados para as suas considerações finais. Começando por você, Anne. Obrigada. Bom, aproveitar, né, agradecer o convite, mandar um beijo para Zezé, dizer, Zezé, estamos com você. Mandar um abraço também para o pessoal lá da Mata Atlântica. E, enfim, eu gostei muito do bate-papo, obrigada pela presença, pelo convite, né? E eu creio assim, a gente tem muitas coisas ainda a serem discutidas, muitas coisas que a gente tem que aprender ainda, né, a respeito de tudo isso. Mas vamos estou sempre vou estar aberta aí para outras discussões também, e creio que o bate-papo foi bastante importante. Obrigada, Alexandre, pelas suas considerações, doutor Roberto também. É isso. Muito obrigada, Anne. Se as pessoas quiserem saber mais sobre o seu trabalho, sobre você, como que elas podem te encontrar? Bom, eu vou deixar meu e-mail, que é aliciane.peixoto@fiocruz.br, né? E a rede social também é aliciane.peixoto, estou lá no LinkedIn, não utilizo muito rede social, não, mas estou lá, Anne Peixoto, no Instagram também. E é isso. Muito obrigada pela presença. Também quero agradecer a Zezé, que é a Maria José Salles, engenheira também, sanitarista, pesquisadora da Fiocruz, e foi a primeira mulher negra a compor a diretoria da Ficend e que fez as indicações para o programa de hoje também. Muito obrigada, Zezé. Alexandre, por favor, suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer novamente o convite. Você fez sugestões de leitura, se me permite, eu vou fazer por favor. Uma relacionada com o tema O Decênio Decisivo de Luiz Marques. É um pesquisador da Unicamp que trabalha com as evidências dos resultados do IPCC, de diversos relatórios,
ele só chama atenção, porque se vocês verem os sites dele, as gravações online, ele fez uma apresentação no Ministério do Meio Ambiente e Clima, vocês vão ver que o cenário é muito mais hiperbólico do que a gente falou aqui, viu? Só para não tranquilizarmos, mas temos que enfrentar a realidade como ela se dá. Não podemos pecar pela inação, se esse é um problema da nossa geração, que enfrentemos. Agora, veja, o debate, eu acho que, se me permite fazer uma reflexão do campo científico, os climatologistas têm um papel fundamental, estão exercendo um papel muito importante no Brasil. E eles, o que não faltam são evidências. Agora, veja, a ciência, ela não pode somente apresentar o diagnóstico. Ela tem que ser propositiva. Ela tem que fazer induções políticas. E, no meu entendimento, só vamos conseguir isso se unirmos as ciências naturais com as ciências humanas. Para isso, não há como discutirmos tecnologia sem discutirmos a seguinte triangulação: economia, política e ecologia. Sem essas ciências, não temos a fundamentação para compreender a realidade e essa crise estrutural do capital. Senão, vamos ficar somente nos sintomas. E o que nós precisamos é prorrogar o fim do mundo e termos condições de termos vida digna e saudável, é o que desejamos. Eu mando um grande abraço do Sistema Único de Saúde. Muito obrigada, Alexandre. As pessoas que quiserem conhecer seu trabalho, como que elas podem te procurar? Meu e-mail é alexandrepessoa@fiocruz.br. Muito obrigada pela presença e pela participação. Roberto Freire, por favor, suas considerações. Primeiro, agradecer por ter me chamado para uma discussão de que eu não sou especialista, mas eu gosto de falar o que eu penso sobre o que está acontecendo. Espero que não tenha sido tão pessimista como eu costumo ser, né? E deixar as pessoas aí imaginando que... Eu até agradeço a participação dela aqui. Ela é otimista, por natureza. Não considero otimista, não. Ela consegue achar soluções, achar que as pessoas são boas, que as pessoas precisam aqui se comunicar, se organizar, se coletivizar. Vivo nesse mundo, eu vivo em dois mundos, um mundo real aqui, a realidade presente, mas na minha cabeça, eu fico martelando coisas horríveis. Não é possível um negócio desse. Eu já estou com uma idade que eu passei por tanta coisa já e só vi que as coisas pioraram. Uhum. Eu ando num carro ótimo, cheio de tecnologia, que eu quase não dirijo. Mas isso serve de quê? É essa conclusão, né, que eu chego. Isso serve para quê? Essa viagem que eu faço no meu carro, cheia de tecnologia, que eu quase não dirijo, isso vai me levar para onde? Eu vou morrer de todo jeito. A não ser que o pessoal da inteligência artificial... Certeza, não. Aí não tem aí não tem jeito. Vai dar uma vida, prorrogar a vida das pessoas. Eu não acredito, mas... Não, prorrogar a vida... Como não é uma questão de crença. Mas eu vou fazer uma indicação cultural. E aquilo ali, para mim, foi o primeiro filme que eu vi e me trouxe uma esperança mas muitos anos atrás. Eu acho que eu tinha 16, 17 anos. O nome do filme é Desusalá. É um clássico. É um clássico, um poético. Um clássico. Aqui o meio ambiente, olha, clima, você vê aquele filme ali, você diz que coisa linda, né? Um exemplo de ser humano, assim, como as pessoas devem ser, devem viver, para quê, né? Aquilo ali, para mim, é a coisa mais extraordinária que existe. Tem no YouTube. Quem quiser, é só colocar lá, DERZU,
S-U-Z-U-U-S-A-L-A. Desusala. Assisti, eu não conheço. Um espetáculo. Maravilha. Um espetáculo. Uma maravilha esse filme. E agradecer a participação, e agradecer pela Ficenge, né, para a gente estar aqui. E quem quiser entrar em contato com você, conhecer você mais, como que faz, Freire? É robertofreire01@gmail.com. Perfeito. Queremos agradecer a participação de vocês. Muito obrigada. Lembrando que o nosso ENGECast é gravado aqui no Estúdio Camarada, que é uma iniciativa da Ficenge com o Senge Rio. E também o nosso ENGECast conta com patrocínio da Mútua. Sigam as redes sociais da Ficenge em @Ficenge Federação. Muito obrigada. Compartilhem o nosso episódio, comentem, coloquem aqui seus comentários na nossa caixinha e enviem para os seus colegas e amigos. Muito obrigada e até a próxima.